Tá, então vamos lá. Para a gente entender strings, a gente precisa entender fluxos, porque são complementares. Então, só lembrando esse daqui você vai precisar para utilizar o string, que é quando você usa um fluxo de string. E para lidar com arquivos, a gente vai começar com arquivos, você vai precisar do fstring, né, que seria o ifstring e o ofstring. Então, isso daqui são os fluxos de texto e esses daqui são os fluxos de arquivo. Esse daqui você usa para ler de um arquivo e esse aqui você usa para escrever de um arquivo. Arquivos são fluxos, então tudo que você aprende para uma coisa, você aprende para todos eles. Tá certo? As regras funcionam em todos. Então, vamos começar com arquivos que fica mais fácil de a gente ver, tocar no fluxo da coisa. Se eu quero ler de um arquivo, eu vou criar um ifstream. Então, eu vou criar um ifstream, chamar ele de ifs. E aí eu vou construir ele passando os dados. E os dados são o arquivo que eu quero ler. Eu vou ler de input.txt. Pronto. A partir de agora, ele já vai procurar o input.txt. Se encontrar, ifs é um fluxo de onde eu posso ler as informações que eu quero. Posso testar se eu conseguir achar o arquivo? Se ifs.isOpen. Se o meu arquivo está aberto, eu faço alguma coisa. Se ele não está aberto, se eu não conseguir abrir, eu vou avisar stdcout, arquivo não encontrado. Onde é que ele vai procurar esse arquivo? Na máquina? No mesmo local do executável. Na mesma pasta na mesma pasta do executável. O teu executável, no caso, vai ser gerado aqui, ele vai procurar na mesma pasta. Se você quisesse em outra pasta, você poderia colocar por exemplo, o path completo, /osr, /local, não sei o que, ou então se você tivesse no Windows o path completo, então o path relativo. Às vezes você está fazendo no editor, como por exemplo o CodeBlocks. Os executáveis ficam na pasta build e o código-fonte fica na pasta source. Então, ele procura o arquivo de acordo com o path do executável. Então, por exemplo, se você tem a pasta build, exemplo, seu executável está aqui na pasta build e o teu arquivo de texto está na pasta src. Então, você tem que sair da pasta build, entrar na pasta source e achar o teu arquivo de texto. Então, seria sair da pasta build, entrar na pasta source e pegar o arquivo de texto. Então, você sempre tem que pensar no path relativo aonde o executável está sendo criado. Como o meu executável está aqui na mesma pasta do meu que eu estou escrevendo, então não preciso dessas coisas. Quando eu rodar, ele não vai achar o arquivo e aí ele vai dizer arquivo não encontrado. O fluxo, por si só, ele já funciona como booleano. Então, se o fluxo está íntegro, está funcionando, ele funciona como positivo, e se o fluxo não foi aberto ou está quebrado, ele funciona como falso. Então, só colocar se e ifs também já funcionaria. Não, funcionaria não. É porque o arquivo não está aberto, então tem que ser assim mesmo. Isopen. No CIM funciona. Eu acho que ele só quebra quando você tenta ler uma coisa e essa coisa não existe, aí ele quebra. Então aqui tem que fazer o isopen mesmo. Arquivo não encontrado. Vamos criar o nosso arquivo. Input.txt. Pode ser colocado dentro desse TXT. Qualquer coisa. Na verdade, a gente está abrindo um arquivo no modo texto, como por exemplo os códigos fontes que nós fazemos,
sei lá, um arquivo, qualquer arquivo de texto. Se você quisesse abrir como binário, você deveria passar os flags para binário. Você deveria dizer que está abrindo ele como binário, por exemplo. Mas se você não passa nada, é um arquivo de texto com qualquer informação dentro. Arquivo que você consegue abrir no editor de texto. Tá? Então, seja bem-vindo, querido. Banana, Marcelo Alonso da Silveira, 1.45, 6B. Então, isso é o meu arquivo. Então, se o meu fluxo está aberto, ele funciona como o CIN. Como é que eu leio isso daqui do CIN? Como é que eu leio esse nome? Eu crio uma string. Que é isso daqui, é uma string. E aí eu vou ler dessa, por exemplo, a minha string seria fruta. E aí eu vou ler desse arquivo a fruta. Ao invés de eu ler de CIN, fruta, ele vai tentar pegar no teclado, eu vou ler de onde? IFS, eu vou tentar ler fruta. Então, o meu ponteiro de leitura, que começa aqui, bem aqui no começo do arquivo, ele vai sair coletando tudo que ele encontrar pelo caminho até chegar no white space. B, beleza. A, beleza. N, beleza. A, beleza. N, beleza. A, beleza. Barra N, não. Barra N é um espaço em branco. Parou, acabou aqui o meu token, a minha palavra. E ele vai guardar essa palavra em fruta. Então, atualmente, eu estou exatamente aqui antes do barra N. Ok? O barra N não foi consumido. Eu estou antes do barra N. Beleza. Se eu quiser pegar agora isso daqui, como é que eu faço? Será que se eu criar um nome e tentar ler, ele vai carregar o nome? Aqui no final? Ah, não na quebra de linha, né? Mas no white space. Então, se eu fizesse isso, ele pararia exatamente no Marcelo. Cout, fruta e nome. Então, se eu fizer isso, ele vai parar no white space, que é o Marcelo. Perdão. Ah, tá. Não, eu tô com o pé ferrado, Eu tinha mexido no pé. Então tá aqui, banana e Marcelo, beleza? Para eu conseguir pegar uma parte, para eu conseguir pegar incluindo white spaces, a gente utiliza um comando chamado getLine. Então, meu getLine vai pegar de um fluxo. No caso, eu poderia pegar do CIN, se eu estivesse lendo do teclado, mas aqui eu vou querer pegar do meu arquivo, que é IFS. Vou jogar numa string, que no caso vai ser nome, e tenho que dizer quando é que ele para. No caso, eu vou dizer que ele vai parar no barra N. Então, ele vai continuar pegando tudo até parar no barra N. A questão é, onde é que eu estou atualmente? Eu estou no começo de Marcelo ou no fim de banana? No fim de banana. Lembra que eu li banana, achei um barra N e fiquei aqui só na garapa? Então, se eu tentar puxar até o barra N, eu vou puxar o quê? Só o que está aqui, o barra N. E aí vou ficar só com a banana. Entendeu? Eu estou exatamente bem aqui. Eu digo, ei, lê até o barra N. Ele diz, que sorte! Já tem um barra N aqui na minha frente. E ele vai retornar o quê? Nada. Entendeu? Então, por exemplo, eu poderia pegar... Aí a gente começa a lidar com o texto. Eu vou dar aqui um get char.
o getChar ele pega um caractere qualquer, né? Pega um char, que pode ser inclusive o /n. Na hora que eu fiz isso, ele pegou o caractere que estava aqui e me retornou. E aí, como eu não quero ele, eu posso ignorar. Entendeu? Ou eu poderia ter feito um getLine só para tirar esse cara daqui, mas o getChar ele resolve. Só uma coisa que eu não entendi aí. Oi. O que está sendo feito nesse std string todo? Nada, só criando uma variável e lendo um string. Ele pegou a primeira palavra que estava aqui. Ah, então eu que estou determinando que aquela primeira letra que ele está lendo ali é uma fruta, que em caso é banana, né? Exatamente, ele está guardando aqui em fruta. Ah, Tá. Get. Pera aí, eu tô confundindo aqui, eu tô em C++, né? Não, mas é porque getChar pega do terminal, eu quero pegar do arquivo. Eu acho que eu vou ter que usar o getLine. Get single char from EFS string. Assim, a gente tem algumas opções aqui, né? Vocês lembram lá no comecinho, numa das primeiras aulas que eu dizia, que eu explicava como é que você fazia para o CIN não ignorar os white spaces? Não ignorar. Ele carregar, porque assim, se eu pegar, criar um char, entendeu? E tentar ler o char aqui, ó, do meu arquivo, IFS para C, o que é que ele vai guardar no C? O /n, que está aqui perdido, ou o M de Marcelo? Por default, os fluxos, eles ignoram os white spaces. Então, ele vai pulando os white spaces até achar uma informação. Então, se você mandar ele ler um C, ele vai ler o M, ele vai, beleza, tô com /n, não quero. Aí ele vai pegar o M de Marcelo, jogar bem aqui, e o nome que você vai ler vai ser o quê? Na hora que ele lê o M de Marcelo, o ponteiro vem vir para cá. Aí você manda ele ler até o /n, ele vai guardar Arcelo Alonso da Silveira. Ok? Estão acompanhando? Então, se eu rodar aqui, vai ter banana e Arcelo Alonso da Silveira. Então, você poderia fazer o quê? No skip WS, não pule caracteres em branco, e aí eu pego o meu e aí eu puxo um caractere. Como eu estou dizendo para ele não pular caracteres em branco, o que é que ele vai consumir? O /n. O /n se torna algo consumível. E ele vai guardar o /n no C. E aí agora eu posso voltar ao normal. Ei, fi, passou já, pode voltar ao normal. Skip WS. Seria uma opção, né? Uma opção fofinha. Só para eu tirar esse /n maldito aqui da minha vida. Outra seria fazer um getLine só para me livrar dele. Vou deixar aqui a opção. Tá certo? Uma coisa que a gente usa quando está lidando com textos, fluxos ou qualquer coisa desse tipo, são lixos. Então eu vou criar aqui uma string lixo. Serve para quê? Para nada, só para eu jogar as coisas fora. Olá, querido, seja bem-vindo. E aí eu posso dar aqui um getLine e jogar no lixo. GetLine de FS e jogar no lixo. O que é que esse getLine vai me pegar? Só o /n aqui daqui. Outra forma de lidar com a minha situação. Não é isso que o getLine faz? Pega até o /n. A professor, aqui o senhor botou o /n. Porque se eu não botar nada, ele vai usar o /n. Quer dizer que eu posso escolher onde é que eu vou parar? Pode. Você poderia quebrar usando as vírgulas,
quebrar usando as vírgulas, quebrar usando o travessão, quebrar utilizando o caractere que você quisesse. Então, se você quisesse parar entre pontos e vírgulas, você pegaria tudo, mas você pararia no ponto e vírgula. Então, ó, fiz um jeitinho aqui. Criei uma variável lixo e tirei o /n e joguei no lixo. E agora eu dou o getLine, só para me livrar desse /n que ficou aqui na banana. E aí, pronto. Agora eu posso conseguir pegar o meu nome certinho. E aí eu tenho a fruta e o nome. A minha fruta seria banana. O meu nome seria Marcelo Alonso da Silveira. Percebam que o meu getLine, ele para no caractere, mas ele não inclui o caractere no texto. Então, o nome, ele não tem o /n no final. Ele tem o /n bem aqui, mas ele não inclui. Ele consome, mas não inclui. Então, onde é que está agora o meu ponteiro de leitura? Ele está bem aqui no 1.45. Daqui eu poderia criar uma altura, float altura, e posso ler a altura. E aí eu posso ter um int idade. E aí eu vou consumir a idade. E eu posso ter um char, sei lá, tipo sanguíneo. E aí eu posso consumir o tipo. Estamos sacando aí como é que funciona os fluxos? A gente tem que controlar o que é que eu estou lendo, porque você vai formatar o seu arquivo da forma como você quiser. Por exemplo, você está fazendo um joguinho ou qualquer outra coisa e você quer salvar essas informações no arquivo. Você vai criar um arquivo, e aí a gente vai fazer já, né? Um arquivo de escrita e um arquivo de leitura. Ou, na verdade, você pode usar o mesmo arquivo, mas você não vai estar lendo e escrevendo nele ao mesmo tempo. Uma hora você vai estar escrevendo os teus dados, fechou o arquivo, outra hora você vai estar lendo os teus dados. Normalmente a gente faz assim, né? Primeiro a gente lê tudo que a gente quer, fecha o arquivo, depois você escreve tudo que você quer, fecha o arquivo. Então aqui a gente tem o resto das informações. stdcout, deixa eu imprimir tudo aqui. Então você leu fruta, nome, aí depois a gente tem idade, não, altura, idade, tipo sanguíneo. É uma coisa que eu sinto falta, é porque nem tem, mas eu já sinto falta, é a formatação de dados no estilo do Python, né? Que é a coisa que vai sair no C++ agora, 20, quando eles implementarem. Porque o 20 é o padrão. Mas nem tudo que foi definido no padrão do C++ 20 foi implementado nos compiladores, né? Então foi implementado, eles vão sendo implementados aos pouquinhos. No caso aqui seria o format. Perdão. Inclui o format. Então com o format você poderia imprimir esse breguesso assim, né? Como é, meu pai? stdcout. Nem a gente faz no Python. Seria fmt. E aí você imprimiria uma coisa, /n, outra coisa, /n, entendeu? Que nem a gente faz em outras linguagens, né? Com isso daqui. E aí a primeira coisa seria fruta, a segunda seria nome. É que nem é feito no Python. É como se fosse o printf. Só que com um suporte mais redondo a fluxos, porque o printf ele não funciona com fluxos. Printf, sprintf, toda essa família do printf ele funciona direito com
strings cruas, né? Raw strings, não com fluxos que é o padrão do C++. Mas tá aqui, beleza, tudo funcionando. Ah, eu não tenho format ainda. Ano que vem, talvez. Ano que vem, quando eu der aula ano que vem, não vamos usar esses. Tá. Então, beleza. Assim que eu consumo, como é que eu escrevo? Então, eu vou mover aqui, copiar, solver.cpp para leitura.cpp. Então, para escrever, a mesma coisa. Só que ao invés de abrir um ifstream, i de input, você vai abrir um ofstream. Pronto. Eu vou escrever em outro arquivo, tá? Out poderia ser no mesmo, mas eu vou escrever em outro arquivo. E a escrita, por default, ela é destrutiva. Então, do jeito que eu estou fazendo aqui, se não existir, ele cria, e se existir, ele apaga e zera. Só com essa configuração básica, tá? Então, deixa eu criar. Hã? Não, às vezes você quer criar. Você poderia testar se ele existe antes de criar, mas aqui você quer criar apagando. No caso aqui, eu quero criar apagando. Depois a gente vê as variações. Então, aqui agora é igual cout, ofs, estou com fome, /n, ofs, quero comer uma pizza, /n. E aí você faz igual você faz para o cout, né? Manda as variações. Está mandando diretamente para o fluxo, que é o arquivo. E aí, quando ele... Está sendo gravado tempo real, digamos assim? Não. Só quando você mandar fechar o arquivo, ele salva de verdade. Ele não vai ficar fazendo acessos desnecessários para o disco. Então, quando você terminar, por exemplo, quando a tua variável sai de escopo, ele é finalizado automaticamente, tá? Então, por exemplo, se isso aqui fosse criado dentro da função ou dentro de um if, é só quando ele sai de escopo que o fluxo é finalizado, que manualmente ele cria o arquivo. Você poderia fazer isso explicitamente, ofs.close, ou fazer isso indiretamente, simplesmente esperando a variável sair do escopo. Saiu do escopo, ele fecha, né? Ele fecha, finaliza o arquivo. Então, quando eu mandar rodar aqui, se eu mandar abrir aqui o meu arquivo, perdão, ele vai criar aqui. Se eu mandar imprimir a hora, não é hora, é reading hour CP, mais. Quero imprimir a hora. Vou dizer aqui. Então, include setTime. E aí eu vou fazer esse beringuela aqui. Só que ao invés de fazer para o cout, eu vou fazer para o ofs. Pronto. Vamos ver aqui. 22/5/24. Ele colocou a data, não foi?
com a data. Dia, mês e ano. Tudo bem. Estou colocando aqui com a data de hoje. Dia, mês e ano. Ficaria assim. Dia. Mês e ano. Ué, foi que eu fiz de errado. Ah, esqueci de colocar o separador. Vinte e 24/5/2022. Beleza? De boa? 12/13, ele está pegando o tempo de agora, guardando na variável t, e aí ele está trocando, mudando esse t para um outro formato que ele consiga... assim, ó. Quando você chama o time, ele tem um tempo padrão contado a partir de um determinado momento da história que eu não sei qual é. Entendeu? Esse get local time, ele vai acessar a função do meu computador para verificar em que fuso horário eu estou, para saber que se de acordo com essa contagem, em que dia eu estou. E aí ele vai salvar nessa variável aqui. E aí essa variável ele está decompondo para pegar dia, mês e ano. Essa variável é um ponteiro. Ponteiro para TM. Chamado now. Outro dia a gente vê só ponteiros. Ponteiros, eles não são... Eles são importantes para a linguagem, mas eles são bem menos importantes em C++ do que em C, porque a gente tem outros mecanismos, como, por exemplo, referências, né? Mas como praticamente tudo se comporta como ponteiro, assim, de avançado, iteradores, wrappers, é interessante que a gente que entenda o básico da sintaxe de ponteiros. Mas isso fica para outra aula. Só estava querendo mostrar aqui que eu posso colocar qualquer coisa no arquivo desde que eu consiga obter. A diferença que a gente fez é que ao invés de mandar para o cout, eu mandei para o arquivo que eu criei. Tá? E aí, professor, qual é o macete de para que serve string string? String string serve para tudo. Tudo que você quer mexer com strings. Ah, professor, isso é feio. Eu não podia criar uma função que me retorna o dia de agora? Ué, para isso que serve string string. Então, você não quer ter que ficar futricando com isso daqui dentro do teu código para cima e para baixo. Então, seria muito melhor você pegar e criar uma função que te retorna um dia, né? Pegar data. Pegar data. Se você fizer diretamente isso daqui, o teu pegar data não tem muito onde jogar essa informação. Você quer uma string, então o que é que você faz? Se você quer uma string, você cria um fluxo, joga tudo que você quiser dentro do fluxo e no final você pega a string gerada pelo fluxo. É assim o macete. Então eu quero um string, jogo tudo que eu quero para minha string e no final eu retorno o fluxo gerado pela minha string. Pelo menos agora ficou bem melhor, né? OFS pegar data. Entenderam como é que funciona o jogo aqui? E aí, essa brincadeira do fluxo funciona muito bem com muitas coisas, porque a forma como C++ pensa é em fluxos. Diferente do Python ou do JavaScript, que pensam em linhas, pensar em fluxos é mais econômico, porque pensar em linhas envolve que você vai muitas vezes copiar coisas desnecessariamente. Tá? Então, pensar em fluxo faz com que você só consuma aquilo que você precisa, sem ficar duplicando o tempo todo a informação. Então, está aqui o meu arquivo, está aqui o meu código.
Aqui é a data. Tá? Vamos agora pensar, voltar para... Já que a gente viu aqui o básico de entrada e saída, vamos ver as variantes. Para saída, você pode ter só assim, ou você pode ter o modo de append, que aí toda vez que você rodasse, você teria não a sobrescrita do arquivo original, mas a adição de algo no arquivo original, como se fosse um log. E para fazer isso, basta vir aqui e dizer que você quer abrir no modo append. É assim? Ah, não, não é assim. Isso é em C. Não lembro. Não. OFS. iOS. iOS base. Acho que é at append the end. Deixa eu ver. Não, não é. Ah, é só app. App, append. iOS app. Então, toda vez que você roda, ele não apaga, ele vai só apendiando, né? Colocando no final. Não, a linha é porque eu estou imprimindo um barra N aqui entre um e outro. Tá? Existem outras flags, por exemplo, você poderia abrir com binário, você poderia escrever como binário ao invés de escrever como texto. Aqui eu estou criando um arquivo de texto. Uma outra variação, você pode utilizar não diretamente o OFStream e o EFStream, mas você poderia criar um FStream, que poderia ser algo tanto para leitura quanto para escrita. Mas é muito estranho você ficar lendo e escrevendo no arquivo ao mesmo tempo. Entendeu? Porque você tem que controlar o ponteiro de leitura e o ponteiro de escrita. É mais fácil você fazer uma coisa por vez. Ok? Então, mas, por exemplo, se você quisesse escrever em binário, seria um std iOS binary. Então, agora eu estaria escrevendo não em OFS bin. Ué. Não lembro não. OFS binário. Tem uns flagzinhos.
Never. Não. Por que ele não está criando? Tá aqui. Output.bin. Vale, que interessante. Ele tá abrindo. Peraí, gedit. Ué, não tá com binário, não. Não sei por que não tá abrindo com binário. Sei não. Ou eu tô fazendo alguma coisa errada. Peraí. Não sei por que ele não tá fazendo com binário. Mas pula isso, tá? Eu vou olhar com calma depois. E aí hoje mesmo eu já mando os exemplos para vocês, tá? Vamos aproveitar o tempo que a gente tem. Tá. Voltando aqui para strings. Tem um formato, assim, uma forma muito comum de lidar com strings, principalmente nas questões do Moodle, é quando você tem que pegar palavras da string. Entendeu? Você tem um monte de palavras. E aí a gente vem aqui para a ideia de words.cpp. Então, se você tem que quebrar o teu texto em palavras, você vai precisar do string ss string. E aí, por exemplo, eu vou pegar vou fazer a seguinte coisa. Eu quero que o usuário digite uma frase e eu vou pegar todas as palavras dessa frase. Então, você poderia fazer assim, né? Até acabar a frase. Ué, você não sabe quantas palavras a pessoa vai digitar, mas você sabe que ela vai digitar várias palavras. O teu laço poderia ser simples assim. std string palavra, e aí você poderia fazer o teu while enquanto você conseguir ler uma palavra. Enquanto você conseguir ler uma palavra, você imprime essa palavra com /n. Por que é que isso daqui funciona? Você lembra que eu disse que o fluxo ele também funciona como um booleano? Na hora que você tenta ler algo e não consegue ler, seja porque o formato está errado, porque o arquivo acabou, ele retorna um erro. E aí esse erro, ele acaba o teu while. Então, se eu rodar isso daqui aqui, ele vai ficar... É Words, né? Words.cpp. Ele vai ficar esperando todas as palavras que eu digitar, e enquanto eu digitar palavras, ele vai ficar mostrando essas palavras com /n. Ok. Banana azul não existe. Por que ele não quebrou ainda o que eu digitei? Não, porque eu não enviei a minha informação para ele. Vocês lembram que tem o meu arquivo, o buffer de leitura e o que eu digito no terminal. Quando é que aquilo que eu digito no terminal vai para o buffer de leitura? Quando eu dou um Enter. Enquanto eu não digitei, eu estou só escrevendo aqui. Mas o meu arquivo não tem acesso ao que eu estou escrevendo, a não ser que eu digite o Enter. Na hora que eu digitar o Enter, banana azul não existe. E ele continua preso onde? No meu while. Entendeu? E ele continua preso no meu while tentando ler coisas. Banana azul não existe. É mentira. Existe
Existe sim. É mentira, existe sim. E ele vai ficar nesse laço até quando? Se eu digitar um número, sabe? O número é uma palavra. Mas eu pensei que você é inteligente para saber a diferença. Não, você pode ter um número dentro da palavra. Uma palavra pode ser um número. O que você não vai conseguir é converter, por exemplo, BA123 para número. Mas BA123 é uma palavra. A palavra é tudo que não tem white space. Termina quando acaba o buffer. Quando é que acaba o buffer? No caso do arquivo é fácil, quando o ponteiro chega no final. Só que no caso do meu buffer de leitura, não tem fim a não ser que eu diga que acabou. No Windows, no Linux, isso é um Ctrl+D. Um Ctrl+D, eu mando um comando de fim de buffer. E aí ele entende que não tem mais nada para ler e acaba o meu código. No Windows seria Ctrl+Z, Ctrl+D. Acho que é isso, alguma coisa assim. O comando de fim de buffer. Ele vai ficar lendo o meu buffer até o meu buffer acabar. Enquanto tiver algo para ler, ele vai consumir a palavra. Se eu não quisesse ter que mandar o Ctrl+D, se eu quisesse que ele pegasse uma linha e quebrasse só essa linha em palavras, não necessariamente ficasse no loop infinito, aí eu teria que fazer aquilo que a gente aprendeu, né? Eu vou pegar uma linha, string, line. Vou ler essa linha, get line, de cin para line. Agora eu tenho que consumir essa linha. Eu consigo consumir diretamente da string? Não. Eu tenho que transformar ela em quê? Num fluxo. O meu fluxo ele pode ser inicializado com a minha linha. E a partir de agora eu vou tirar as palavras não do cin, mas do fluxo. Deixa eu tirar o std. Sei que vocês não gostam, foi mal. Using space std. Peguei uma linha só, carreguei ela, peguei com essa linha, criei um fluxo, criei uma palavra. Enquanto tinha algo para ler desse fluxo, eu li a palavra. Então agora você, quando rodar, só vai quebrar a primeira palavra. Não vai mais ficar naquele loop infinito esperando o tempo todo de cin. Ele vai pegar a primeira linha. Hoje estamos vendo strings sendo divertidos. Hoje estamos vendo strings sendo divertidos. Professor, e se eu quisesse pegar e formar um vetor com todas as palavras da minha string? Mesma coisa, a diferença é que agora, ao invés de mandar para o texto, você mandaria para onde? O vetor. Então, você teria aqui um vector de string palavras. Include vector. E ao invés de mandar para o cout, você mandaria para o vector. Palavras, ponto, para adicionar no final, né? Palavra que eu li. Pronto, agora você acabou de pegar uma linha inteira e transformar num vetor de palavras. Isso é a mesma coisa que no Python, no JavaScript, você faz com o método split. Split você passa um separador e ele sai quebrando em um vetor de alguma coisa. Muito útil isso daí. Ah, isso era muito melhor se eu tivesse uma função que fizesse isso. Ué, faz, ué. Vector de string split que recebe uma linha. Então, o que é que você vai precisar? Cria o vector. Cria o fluxo. Cria a palavra. Consome o fluxo. E falta o quê? Retorna o
vector. Só lembrando que o alto, ele pega o que tem do lado direito, né? Como o meu split retorna um vector de string, então palavras vai se tornar um vector de string. É só preguiça mesmo de escrever vector de string. Então agora você pode imprimir do jeito que você quiser. Para cada token em palavras. Professor, por que tem alto aqui? Que palavras não é um vetor de string, então cada elemento dele vai ser uma string. Isso é porque, se eu não quero escrever string, porque string tem 5 letras e alto só tem 4. E por que o senhor escreve int? Porque int tem 3, ainda é menor do que alto. Alto. Isso aqui é uma string. Para cada token é uma palavra, né? Para cada token das palavras, imprimo o token. Hoje eu fingi que aprendi strings. Tá? Então, com essas brincadeiras, dá para fazer boa parte daqueles exercícios de string, porque todos eles são baseados em vetores. Todos eles são baseados em vetores. Seja conta quantas vezes um caractere existe ou quantas vezes um caractere não existe. Se você entende que a string é um vetor de caracteres, é só... exemplo, por exemplo, a pessoa digitar um texto, aí determinar quantas vezes aparece, por exemplo, a letra A ou algum caractere. É a mesma coisa de fazer com vetores. A diferença, por exemplo, vou fazer aqui exercício. Code exercício. Então, vamos fazer aqui um exercício de string, tá certo? Primeira coisa... Hoje como quase sempre precisa do SSStream, fazer aqui algum simples. Por exemplo, pegar uma linha, pegar o que ele digitou e converter tudo para maiúsculo. Converter tudo para maiúsculo. Existe o toUpper aqui. toUpper é de qual biblioteca? Eu já falei uma vez aqui. String? Não. toUpper. Só que o toUpper, ele só funciona num único caractere. Ele pega um caractere e coloca para upper. Tem um que funciona no string? Não. O toUpper funciona num caractere só. Ué, mas se eu quero pegar a linha toda e converter toda ela para maiúsculo, basta eu passar em cada caractere e converter esse caractere para maiúsculo. Então, você poderia fazer direto para o cout, ou poderia formar outra string. Fazendo direto para o cout, a primeira coisa que você vai precisar é carregar a linha, né? Include using namespace std. Então, vou ler a linha inteira e imprimir toda em maiúscula. Preciso de uma linha. String line, get line, cin line. Beleza, tem a minha linha. Preciso percorrer a linha inteira. Fazer aqui um for. E aí eu vou usar aquele para cada caractere da linha. Para cada char C da minha linha. Porque uma string é uma lista, um vetor de caracteres. Então, tudo aquilo que vocês viram de vetor funciona também para cá. A diferença é que os componentes são chars. Ao invés de ser um vetor de inteiro, é um vetor de caractere. Então, para esse caractere, eu vou imprimir ele em maiúsculo. std cout toUpper
de C. E aí no final, std cout. Acho que isso daqui vai dar erro porque ele vai imprimir o número. E aí eu vou ter que converter para char de novo. Deixa eu só testar. KP exercícios. Então, hoje vou comer pizza. Exato. Só os códigos ASCII, tá vendo? Porque o toUpper ele me retorna o código ASCII. Basta eu converter isso daqui para char. Hoje vou comer sanduíche. Tudo maiúsculo. Você tem uma outra forma de fazer a conversão, e aí que é a forma C++ de ser, que seria o static cast para char. Funciona da mesma forma. Hoje vou comer lasanha cara, sanduíche mesmo. Tá? Agora, se eu quisesse só a primeira letra em maiúsculo, que seria aquele formato de nome, e o resto em minúsculo. Precisaria saber. Aí você poderia pensar em palavras, né? Aí você teria, o jeito mais fácil seria pegar a tua linha e quebrar em palavras, e quando você tivesse a palavra, a primeira seria maiúscula e o resto seria minúscula. Aí é bem mais fácil você pensar em quebrar primeiro em palavras para depois fazer só a primeira da linha em maiúscula e forçar que o resto seja minúscula. Antes de fazer isso, vocês veem que eu estou mandando direto para o cout, né? Se eu não quisesse mandar direto para o cout, se eu quisesse uma nova string com o texto todo em maiúsculo, o que é que eu precisaria aí? O velho buffer de guerra. String. Ao invés de mandar para o cout, eu mando para o meu fluxo. E aí no final é só pegar fluxo.str. Por exemplo, em maiúsculo, fluxo.str. Aí você tem uma nova string. Hoje vou comer mingau de aveia. Eu tô com fome. Não jantei. Hoje eu vou comer mingau de aveia. Então, bora lá. Só que agora eu quero fazer o quê? Só a primeira. Se é só a primeira, eu vou quebrar a minha linha em palavras. E a gente já viu, né? Para quebrar a linha em palavras, eu vou criar um fluxo e quebrar dentro do token. Então, string ss inicializado com a linha. Aí eu vou ter um string que vai ser o token, que vão ser as palavras que eu vou tirar. E aí eu vou fazer aquela brincadeira, né? Enquanto eu conseguir tirar tokens do meu fluxo. Eu chamo de SS, mas você pode chamar de qualquer coisa, uma variável como qualquer outra, tá? Ok. Se eu entrei aqui, é porque eu tenho uma palavra. O que é que eu vou fazer com essa bendita palavra? A primeira eu vou fazer em maiúsculo e o resto eu vou fazer em minúsculo. Então eu vou ter que fazer um laço para isso, porque eu vou ter que percorrer ela inteira. Já que eu preciso separar a primeira das outras, eu vou fazer com aquele for de índice int igual a 0 e menor do que... Qual é o tamanho do vetor? Como é que eu pego o tamanho do vetor? Vetor.size. Aqui a string é a mesma coisa, né? Seria token.size e mais. E aí você vai imprimir o quê? std_cout. Você vai imprimir o quê? Vamos ao ternário? Se o meu i for igual a 0,
eu vou imprimir ele em maiúsculo. Então seria um char de to upper do meu token na posição I. Vai ficar muito esticado. Eu vou fazer normal. E mais. Se I for igual a 0, std char de to upper de token na posição I. Se não, eu vou fazer o to lower char de to lower de token na posição I. Então agora você tem que, se é o primeiro, ele vai botar para maiúsculo e todo o resto para minúsculo. A única coisa que vai ficar faltando é que ele vai colocar não vai colocar espaço entre eles. Você lembra que ele ignora os espaços, então ele vai simplesmente sumir com todos os espaços. Hoje vou comer pizza. Hoje vou comer pizza. Tá vendo aqui? Primeiro maiúsculo em todos eles, mas ele comeu quem? Comeu os espaços. Então, faz o seguinte. Tudo. Tá, desculpado. Vou fazer o quê? Jogar o espaço na marra aqui no final. Ó. Joguei um espaçozinho na marra. Tá vendo? Agora, quando eu fizer isso, hoje vou comer pizza. E quer que eu tenha mais no final agora? Espaço. Olha o espaço do meu ódio. Eu só não tem uma forma de lidar com esses espaços malignos, não? Tem. Com fluxos. Fluxos fazem tudo. Então, ó a brincadeira aqui, ó. Não. Quando você pegar uma string, diferente do vetor, a tua string, por exemplo, vou usar a linha aqui, tá certo? Ela já vem com uma série de métodos, além dos métodos do vetor. Por exemplo, append, a mesma coisa do vetor, ele coloca no finalzinho. Mas ele tem outros legais, que seriam find first, find last. Quando você quer encontrar uma parte, ou quer pegar uma parte, tem, substring, retorna só um pedaço da tua string. Do caractere 3 ao caractere 5, do caractere 10, ignorando o caractere 1. Então, tem vários métodozinhos legais, além dos métodos do vetor. Por exemplo, o find, ele vai perguntar, ei, cadê o primeiro caractere X? A partir da posição tal. E ele te retorna o caractere, a posição do caractere ou -1 se ele não encontrar. Mas um muito legal é o substring. Substring. Ei, me dá só uma parte do texto. E aí essas coisas feiosas seria o início e o final. Por exemplo, se você quisesse que ele ignorasse o primeiro elemento, você pode começar a pular o 0. Então, isso daqui vai pular o 0, pegar só a partir do 1. Você quer pular o 0. O índice 0. Então, se o teu texto fosse string texto, estou com fome, e você fizesse isso daqui, texto substring 1 ia ficar só estou com fome, né? Então ele altera a variável original. Ele cria uma nova string. Aqui ia ser só estou com fome. Só que se você pedisse do 2, o 3, o 4 e o 5, ficaria só tou. Entendeu? Tem como colocar caractere na caractere?
Desde o substring para encontrar. Não, para encontrar não seria o substring, seria o find. Entendeu? Eu quero encontrar o primeiro M. Aí ele vai me retornar onde é que está o M, a posição do M, o índice do M, ou então o -1 se ele não encontrou. Então, vai procurar o primeiro ou todos que tiver, né? não, o primeiro, o find ele te retorna o primeiro. Você poderia usar o find ele te retorna a posição. Você poderia usar isso num loop passando também a posição do próximo e aí ele ficaria procurando todos os M's. Tá? É quase o index of do JavaScript. É o index of do JavaScript, né? Ele poderia encontrar o find last, find first. Aqui poderia ser encontrar o primeiro ou encontrar o último, né? Assim, tem vários métodozinhos legais de substring. Ó, no caso aqui, eu vou criar uma função toUpper, string toUpper, que não vai ser um caractere mais. Mas como é que é um toFirst? Tem um nomezinho, né? Quando você quer fazer o case só na palavra, né? Só no primeiro nome, toFirst letter. Então, esse daqui é a nossa função que pega uma linha e retorna ela com o nosso case, onde vai fazer todos, só a primeira letra de cada palavra em maiúsculo. Foi justamente o que a gente fez aqui, não foi? Ó? Só que eu não quero escrever diretamente para o cout. Então, eu vou criar um outro fluxo chamado de saída. E esse daqui vai ser de onde eu vou consumir. E o saída é para onde eu vou mandar. Ao invés de mandar para o cout, eu vou mandar para saída. E aí, ó o macete. Eu vou colocar o espaço antes de cada palavra. Beleza? Deixa eu colocar aqui as chaves do for. Coloquei o espaço antes de cada palavra. Então, agora a nossa linha, eu posso imprimir como... como é o nome? To first letter line. Ficou faltando retornar a informação. Se eu só retornar saída.str, eu vou ter a string toda. Fome muita. Colocou um espaçozinho aqui no começo, né? Você lembra que você tem uma função que você consegue pegar só uma parte da string? Qual é o nome dela? Substring, né? Então, isso daqui é o teu fluxo. .str retorna a string e você pode chamar a substring pulando o primeiro caractere. E você não tem noção de como esse breguesse aqui é útil quando você está lidando com fluxos. Porque você vai pegar só a parte da informação que você quer. Muita fome mesmo. Muita fome mesmo. Então, assim... No geral, strings são vetores de caracteres e tudo que você faria com vetores, com vetores de inteiros funcionam para strings. A diferença é que strings também vão ter essa manipulação de palavra, para você não ter que fazer tudo na mão. Mas, professor, e se eu não quisesse quebrar em palavras? Se eu quisesse fazer tudo na mão, olhando o caractere da frente, o caractere de trás, eu posso fazer na força bruta, tipo em C? Pode. Mas é muito mais fácil se você utilizar os métodos prontos da própria string. Entendeu? Então, assim, eu cobro muito pouco de strings na disciplina. Eu acredito que se você domina os algoritmos de vetores, isso é uma coisa que você aprende sozinho, naturalmente, olhando no Google. Então,
eu quero que vocês concentrem em vetores. Estou mostrando isso aqui porque é parte do conteúdo e às vezes você vai fazer uma atividade, uma tarefa, um trabalho, é legal de saber porque é útil pra caramba quando você quer ler de arquivo, escrever em arquivo, mas vocês viram que a gente deu a aula toda em 1h15, 1h20 e tudo que vocês precisariam saber de string está aqui. Entendeu? Não é muito conteúdo. O conteúdo do algoritmo é o conteúdo de vetores. Aqui mesmo é só conhecer uma fórmula ou outra de manipulação de dados.